Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre poema e figuras de linguagem. E vamos a uma definição de poema. É um texto escrito em versos, divididos ou não por estrofes, com a presença do eu lírico. Isso mesmo, essa é a estrutura básica de um poema. Ele pode ter rimas, pode ter estrofes? Pode, mas o necessário é ter versos e um eu lírico. Qual que é o objetivo desse gênero textual? Sensibilizar, provocar emoções ou provocar reflexões. É um texto que fala de sentimentos, fala de emoções e também os desperta no seu leitor. A linguagem utilizada pode ter rima, ritmo, recursos estilísticos, isso mesmo. A rima e o ritmo trazem musicalidade para os versos, para a leitura. E os recursos estilísticos é o trabalho com a linguagem figurada. Normalmente encontramos figuras de linguagem em poemas. Temos aqui um poema para estudo. Veja só. Cai a chuva no portal. Cai a chuva no portal, está caindo. Entre nós e o mundo, essa cortina. Não a corras, não a rasgues, está caindo. Fina chuva no portal da nossa vida. Gotas caem, separando-nos do mundo, para vivermos em paz a nossa vida. Nesses versos, nessa estrofe, o que nós vemos? O eu lírico expressando que a chuva é um tipo de cortina, é uma cortina que protege e isola ele do mundo, ele e o seu interlocutor também. Ainda, ele diz o seguinte: cai a chuva no portal, está caindo entre nós e o mundo. Essa toalha, ela nos cobre, não a rasgues, está caindo, chuva fina no portal da nossa casa. Por um dia, todos longe, e nós, lado a lado, como páginas de um livro. Veja só, ele torna a fazer uma associação também da chuva com o que agora? Com uma toalha. Também pela característica de proteger, isolar ele e o interlocutor do resto do mundo. E aqui nós temos o quê? Uma comparação, que os dois estão lado a lado, como páginas de um livro, como duas páginas que ficam lado a lado. Diferente, nós temos aqui um conectivo fazendo a comparação, o que não havia aqui, nem aqui nessas duas ocorrências anteriores. Também são comparações, mas sem conectivo. Então, nós temos aqui figuras de linguagem, nós temos metáfora e comparação. Então, a chuva é uma cortina, quando ela assume esse papel de cortina, nós temos uma metáfora. Agora, quando nós temos um conectivo, nós temos uma comparação. A chuva nos isola como uma cortina. Ainda podemos usar lado a lado como páginas de um livro, comparação. Ou então metáfora, lado a lado somos páginas de um livro. Aqui nós não temos o conectivo. A diferença, então, entre metáfora e comparação é a presença ou ausência de um elemento de conexão. Vejamos aqui a definição. É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados, por meio de comparações que não usa conectivo. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, o pavão é um arco-íris de plumas, meus pensamentos é um rio subterrâneo. Aqui nós temos a característica de profundidade do pensamento, a característica das cores, e aqui o sentimento despertado do amor ser forte como fogo, arder no peito. Já a comparação tem um conectivo, também distribui características, divide em características, mas com a presença de conectivo. Por exemplo, meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Temos aqui a comparação do coração tombar igual a uma flecha que feriu uma estrela, e o conectivo tal qual fazendo essa comparação. Ainda, para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Então, as flores, aqui elas têm características de beijos, de fadas disfarçadas também, são comparadas a esses outros elementos. Falando sobre uma outra figura de linguagem, precisamos de um poema, que é Pela Luz dos Olhos Teus. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Esse eu lírico, ele utiliza a metonímia. O que é? A aproximação de termos de um elemento. Por exemplo, nós temos aqui os olhos pertencem à pessoa,
tanto ao eu lírico quanto à sua amada. Então ele não utilizou o termo eu, nem você, nem pessoa, nem amada. Ele usou uma parte, o olho, né? É o que nós temos aqui ainda, nos momentos de folga, lia Camões, lia a obra do autor Camões. Os aviões semeavam dor, semeavam bombas. A América reagiu e combateu. O continente não fez nada, as pessoas que vivem no continente é que fizeram algo. Ela não tinha teto para se abrigar, não era apenas o teto, ela não tinha uma moradia, uma casa com paredes, mas por proximidade foi utilizado a parte, o teto. Agora sim, estamos no fim. Nesse vídeo nós falamos sobre poema e figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.